Fala pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Bento, eu sou professor de Educação Física, eu sou formado desde 2017. Já atuei em algumas pós-graduações em relação a auxílio e supervisão, tá? Pessoal, hoje o nosso assunto aqui vai ser sobre treinamento concorrente. Que o que é? Treinamento concorrente nada mais é do que o treinamento da musculação, que é o treino de força, juntamente com o treino aeróbico, normalmente vinculado com bike ou também com corrida, né? Mas assim, é indiferente o tipo de treinamento que vai ser vinculado com o treino de força. O que eles se unem junto, eles tendem a chamar de treinamento concorrente. Mas um ponto interessante é o quê? O porquê ele é chamado de treinamento concorrente, tá? Então, a primeiro ponto, o treinamento concorrente, ele tem esse nome pelo fato de que tem uma concorrência entre os estímulos das vias metabólicas ali, do treino de força e do treino de aeróbico, tá? Então, nesse caso, nós começamos aqui com treinamento concorrente. A concorrência realmente existe, tá? Então, partindo desse ponto, a gente vai ter aqui o que a concorrência nos diz. Um treinamento de alto volume, né? Aqui, no caso, a corrida, juntamente com um treinamento aqui de resistência, que é o treinamento de força, a musculação que a gente está acostumado a ver. Então, a gente tem uma tendência na cascata que faz aqui durante todos os processos após o treinamento, né, como resposta ao treinamento, onde a emitória aqui, ela é inibida por outros fatores por questão do treino aqui, mas eu quero que vocês se atentem a um ponto. O treinamento de alto volume contínuo, tá? Esse é um ponto bem importante que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas entenda, quando se trata desse tipo de treinamento aqui, vamos ter uma concorrência um pouquinho maior. Mas também, assim, existem alguns pontos a se levar em consideração, ok? Mas afinal, o que seria esse treinamento concorrente, tá? O primeiro ponto aqui é você entender o que é essa concorrência, tá? O nome é dado a estímulos que naturalmente são diferentes. No caso, o treino de força e o treino de endurance, que é o aeróbico. E o efeito negativo que um pode causar no outro. Os benefícios da soma do treino de força, juntamente com os benefícios do treino de endurance, ele melhora na composição corporal, ele melhora a resistência à insulina, melhora a capacidade física e metabólica através do ganho de condicionamento. Então, assim, nós temos benefícios quando unimos os dois treinamentos e automaticamente a gente pensa assim, ah, beleza, então tem benefício, mas qual seria então a concorrência? Qual seria o problema que vai ocorrer durante o meu treinamento em si, que um pode atrapalhar no outro? Tanto é que você, por exemplo, em pessoas onde estão fazendo protocolos, por exemplo, de bulking, para ganho de hipertrofia ali, tem uma crença popular onde as pessoas dizem que não, você não deve fazer aeróbico, senão você vai estar desperdiçando o seu bulking ali, automaticamente você não vai ter um bom resultado. Na realidade, isso aí é irreal, tá? Porque a partir do momento que você sabe organizar essa questão do seu treino, em saber o momento certo de colocar uma modalidade, no caso, o treino de força, e outra modalidade, que é o treino de endurance, você vai ter um vínculo muito bom que automaticamente vai te trazer benefícios. Ou seja, um desses benefícios pode ser até a longevidade em relação ao quanto tempo você vai sustentar esse bulking, tá? Então, mas que se não for bem orientado, pode nos trazer, chamamos, efeito de concorrência no treinamento, que é o que eu acabei de relatar para vocês aí, tá? Então, vamos lá. O efeito concorrente no treinamento. O termo ele é usado para descrever as influências negativas e limitações que podem, atenção aqui, podem vir a ocorrer devido à junção dos dois tipos de treinamento, através das vias que são divididas para ambos, que a gente volta lá no primeiro ponto, onde essas vias aqui, nessa cascata onde existe depois do treinamento aqui, elas se dividem em alguns aspectos. Então, se eu jogar muita intensidade ou muito volume, elas podem vir a se conflitar, certo? Voltando lá, isso pode ocorrer com um alto volume de treinamento de endurance, o aeróbico no caso, principalmente quando são contínuos, com intensidades moderadas e baixas, podendo inibir adaptações criadas pelo treino de força. Ou seja,
Voltando naquele mesmo ponto que eu falei para vocês, alto volume contínuo aqui. Então, assim, se a gente for pensar em aeróbico, né? O aeróbico que a gente normalmente vê nas academias, normalmente não vai estar associado com isso aqui, com esse tipo de alto volume. Aqui a gente já pode pensar mais em corredores, por exemplo. Os corredores eles vão ter uma influência mais conflitante, tá? Juntamente com o treino de força, mas não é nenhum impeditivo para que você não tenha nenhum resultado, por exemplo, tanto para a questão da endurance, para a questão do aeróbico em si, cardiovascular, cardiorrespiratório, quanto para a questão da força em si. Então, é tudo a questão de dosar isso aí, tá? Então, voltando lá, a provável inibição talvez se dê pela via da AKT-mTOR, que é a via que nós vimos lá anteriormente, devido à ativação da proteína quinase ativada por AMP, que seria o AMPK, o que é visto em menor magnitude quando feito em forma de alta intensidade. Então, assim, quando a gente faz um aeróbico, a ideia é que a gente tente gerar adaptações positivas, mas que elas não conflitem juntamente com o nosso treino de força. Que a ideia ali no treino de força, né, na musculação, é o ganho de massa muscular. Obviamente, cada um vai ter o seu objetivo, mas pensando nesse ganho de massa muscular, no caso a hipertrofia, se torna interessante você ter uma melhor noção do que você vai fazer durante o seu aeróbico. Que no caso, o HIIT ou o CIT, que eu cito aqui para vocês, são aeróbicos de alta intensidade, tá? Então, o que isso aí não vai conflitar diretamente com as vias, no caso, a AKT-mTOR aqui, lá na nossa via inicial, tá? Então, aqui o AKT-mTOR ele não vai ser conflitado, não vai ser inibido. Aqui vocês podem ver aqui, ó. Inibição forte não vai ser inibido quando nós fazemos um treinamento de alta intensidade, um HIIT. Mas, novamente, deixa eu voltar para vocês. Não significa que o treinamento de baixa intensidade e longa duração vai conflitar tão diretamente, porque tem outros fatores para você pensar no que você vai fazer, o como você vai fazer, em que horário você vai fazer, qual é o tempo de descanso que você vai dar entre um e outro. Isso aqui é fundamental, tá? Então, assim, a concorrência com o HIIT, ela basicamente não existe, porque são estímulos basicamente iguais, tanto para o treino de força, quanto para o HIIT. Então, eles vão acabar usando a mesma via, mais ou menos, para ter os mesmos resultados. Algumas evidências nos trazem que uma menor atividade concorrente quando o trabalho de endurance é feito em alta intensidade e curta duração, HIIT ou CIT, acreditando que existe uma ativação mais eficiente da PGC1-alfa e, assim, uma menor solicitação, ou de forma mais breve, ou seja, tem uma interferência, só que ela é muito breve a ponto de não causar nenhum problema ali. Da MPK, assim evitando a inibição da mTOR, seja menos prolongada. Então é aqui que entra a necessidade da programação, pode ler também periodização ou organização, do que se deve ser feito, como ser feito dentro de um período mutável, ou seja, eu posso mudar, alterar, uma periodização jamais vai ser totalmente engessada, tá? Isso aqui a gente precisa tirar da cabeça da gente, porque vai acabar atrapalhando muito. Se você achar que você vai montar uma periodização e essa periodização vai ser exatamente igual do começo ao fim, por exemplo, ali de 8, 12 semanas, isso é totalmente irreal, principalmente para o mundo que nós vivemos hoje, tá? Então, vamos lá. Esse pequeno estudo aqui, tá? Ele nos traz alguns pontos em relação ao treinamento concorrente. Além de tudo que foi ressaltado, esse trabalho nos dá uma visão mais ampla em relação ao uso do trabalho de endurance de forma que não afete negativamente. Dentre os pontos que serem levados em consideração, além do HIIT, que foi citado anteriormente, considerar volume menor entre 1 e 2 quilômetros e uma duração menor, de 4 a 10 minutos, pode trazer um efeito negativo menor, não deixando também de citar que trabalhos com ciclismo são menos agressivos do que comparados com a corrida convencional, pela forma da contração exigida. Aqui é o ponto muito interessante, porque quando a gente fala de HIIT ou de CIT, nós não vamos ter longos caminhos a se percorrer. Por exemplo, a gente não vai fazer um HIIT de 10 quilômetros,
tá? De 5 quilômetros, até pode chegar, dependendo o nível de intensidade que você use, tá? Da mesma forma que eles não vão durar muito, muito mais que 15 minutos, que 10 minutos. Então, assim, são trabalhos intervalados de alta intensidade. Você vai usar ali uns 15 minutos, mais ou menos, contando o seu aquecimento para você fazer esse trabalho, automaticamente você não vai exceder mais ou menos esse tempo. Lembrando que isso aqui não é uma regra, tá? O detalhe que a gente cita ali em relação ao os trabalhos com ciclismo serão menos agressivos é por conta do tipo de contração. Por exemplo, foi verificado nesse trabalho que quando fazemos corrida ao invés de ciclismo, a tendência é exigir mais do nossa perna, pela questão do impacto, e esse impacto, a cada pisada que você dá no chão ali, ela vai gerar uma contração excêntrica. Então, normalmente a tendência dessa contração é trazer mais dano. Então, isso aí pode interferir mais negativamente, certo? Só que entenda o seguinte, esse ponto de interferência volta lá naquele mesmo ponto de baixa, moderada intensidade e longa duração. Pensando também em um outro ponto importante, longa duração. Fiz a contração excêntrica ali para a perna, no caso da corrida. Mas e se eu for treinar superiores no outro dia? Ou no mesmo dia? Vai ter tanta interferência assim? Esse é o ponto da questão que nós falamos anteriormente, na periodização, na organização do seu treino, para que não exista esse conflito, ou a gente reduza as probabilidades ali existentes, certo? Dentro dessa concorrência entre os dois treinos. Indo para o próximo aqui, nós temos já aqui a mesma tabela, só que agora voltada para o quê? Baixo volume, alta intensidade. HIIT e o CIT. Você pode ver aqui, ó, que ele tem uma fraca inibição com o mTOR, tá? Nesse caso, dentro das duas cascatas geradas aqui, não vai existir uma dimensão tão grande, né, desse conflito, dessa concorrência entre os dois esportes, as duas modalidades que você está fazendo, ok? Esse trabalho aqui, o objetivo dele era avaliar a disponibilidade elevada de proteínas, pode atenuar os efeitos de interferência do treinamento concorrente sobre as adaptações musculares, particularmente a hipertrofia, força e potência, em comparação ao treinamento de resistência isolado, tá? No caso, o treinamento de força. Então, assim, a ideia desse trabalho foi ele analisar se teve algum problema em relação a se eu ingerir ali uma quantidade maior de proteínas, e essa quantidade ali ajudou a não existir tanta essa interferência, tá? Foram 32 homens jovens e ativos que participaram do estudo. O design do estudo os participantes foram divididos em 3 grupos, o treinamento somente força, que é de resistência, o somente endurance, que é o cardio aeróbico, e o treinamento concorrente, que é o treinamento com as duas modalidades, por 12 semanas. Uma intervenção nutricional, todos os participantes seguiram uma dieta rica em proteínas, 2 gramas por quilo corporal, tá? Por dia. E as avaliações de força máxima de 1 RM, composição corporal, potência foram avaliadas antes e após a intervenção, tá? Aqui nos resultados, nós chegamos ao quê? Força e hipertrofia muscular, não houve diferença significativa nos aumentos de força ou na hipertrofia muscular entre os grupos de concorrência e resistência. Então, assim, a gente já pode ver que não teve uma concorrência, não teve algo que atrapalhou ali, porque eu estava fazendo os dois trabalhos, tá? A capacidade aeróbica. A capacidade aeróbica melhorou em todos os grupos, sem diferenças significativas. Ou seja, a depender do nível de treinamento da pessoa, até o próprio treinamento de força ele pode gerar um pouco também de adaptação da capacidade aeróbica. Mas, assim, é quase insignificante se for comparado ao treinamento aeróbico propriamente dito. Beleza? Potência anaeróbica. A potência anaeróbica mostrou uma tendência a ser menor no grupo de treinamento concorrente, comparado aos grupos de treinamento resistido, treinamento de força, indicando possíveis efeitos de interferência. Mas olha lá, a alta injeção de proteínas durante o treinamento concorrente não prejudicou os ganhos de força ou hipertrofia, mas não preveniu totalmente, tá? Não preveniu totalmente os efeitos de interferência na potência anaeróbica. A ingestão adequada de proteínas pareceu crucial para maximizar as adaptações ao treinamento concorrente, especialmente em atletas que buscam melhorar tanto a força quanto a resistência. Então, assim, houve a interferência?
Houve. Significativa? Não muito significativa, tá? De acordo com o que o estudo nos trouxe. Mas a ideia de você, que você precisa entender, que vocês precisam ter em mente, é que não existe essa interferência se a gente estiver num ambiente propício para aquilo, entendeu? Por exemplo, aqui, conturamos a questão da parte nutricional. Ótimo, esse é um ponto fundamental. Mas outras partes são necessárias que a gente dê atenção para que essa interferência seja a menor possível, beleza? Partindo agora para as ordens dos fatores alteram o produto. Que seja o quê? De nada adianta toda a questão nutricional, que nós falamos anteriormente, se a programação não está alinhada, ou seja, o objetivo está alinhado com o programa de treinamento, tá? Por exemplo, eu quero melhorar a minha força, mas o meu volume de treino aeróbico é muito maior que o meu treino de força, minha treino na musculação. Então, é óbvio que a gente não vai ter um resultado efetivo, bom, ali para a força. Então, dar prioridade para aquilo que você quer melhorar. Esse é o princípio básico da especificidade do treinamento. Então, se você quer melhorar a força, você precisa treinar força. Se você quer melhorar o seu cardiorrespiratório, a questão aeróbica, capacidades aeróbicas em geral, faça trabalho aeróbico. Então, dê especificidade para o que você quer fazer. Nesse trabalho aqui, o Nader, lá de 2006, eles nos pontua algumas considerações, como a seleção da modalidade usada, voltando lá, citando o ciclismo e a corrida. Será que, se o meu objetivo é hipertrofia ali dos membros inferiores, se eu fazer um excesso de treinamento de corrida, vai ser benéfico? Da mesma forma, se eu quero melhorar a minha corrida, se eu fizer um excesso de treinamento ali de musculação para inferiores, vai ser benéfico? Então, esse é o ponto que nos diz aqui, tá? O timing, que é o período em que as duas atividades são feitas. Se eu vou fazer uma atividade de alta intensidade e alta demanda, no caso, por exemplo, no treino de musculação. Se eu fizer logo em seguida um treinamento lá longo, contínuo, se o caso eu esteja treinando para corridas mais longas, logo em seguida, talvez a gente não tenha muito proveito disso. Muito provavelmente a gente vai trazer mais cansaço ali, mais desgaste do que resultados propriamente ditos, tá? Assim como a frequência realizada, pontuando que não somente o efeito de interferência que vai agir durante os treinos, mas também, obviamente, na recuperação geral do indivíduo. Então, a frequência, ela vem muito da questão do que nós falamos anteriormente em relação à periodização e organização do nosso treino. Por exemplo, se eu organizo o meu treino ali para fazer 2 a 3 treinos por semana de determinada modalidade, que seria uma modalidade de segundo plano, e foco nos demais dias da semana para fazer minha modalidade principal, por exemplo, na minha hipertrofia, isso não vai causar nenhum problema, assim, que não possa ser contornado, entendeu? Por exemplo, reajustes nutricionais, reajustes do descanso, isso aqui é fundamental, fundamental. Então, não é você pensar se eu estou recuperando apenas nesse treino aqui, nossa, eu estou recuperado, eu posso fazer o seguinte treino. A ideia é que eu esteja recuperado para fazer o meu próximo treino, talvez da outra modalidade ou da mesma modalidade ali, tão bem ou melhor que esse treino que eu estou fazendo agora. Então, essa parte é fundamental, certo? E aqui, mas beleza, então, tomando como ponto que a gente saltou, eu só tenho um benefício, certo? Não necessariamente. Aqui tem um ponto bem interessante que a gente vai ver dentro desse trabalho aqui. Esse artigo ele investiga os efeitos de treinamento combinado de força e endurance, o aeróbico, realizado de manhã ou à noite, sobre o desempenho físico, hipertrofia muscular e concentrações séricas de hormônio, como a testosterona e o cortisol ao longo de 24 semanas, que é um período muito bom para estudos que envolvem treinamento. 42 homens jovens foram divididos em grupos que treinaram de manhã ou à noite, executando a sequência de exercícios de resistência antes ou depois do treinamento de força, tá? Aqui no caso, o exercício de resistência seria o aeróbico nosso, tá? Os participantes foram avaliados quanto à força máxima, tempo de ter exaustão em testes ergométricos, tá? Área de secção transversal do músculo, vasto lateral, no caso, para verificar a hipertrofia, e as concentrações diárias de testosterona e cortisol. Os exercícios combinados foram programados tanto para a manhã quanto à noite, com um estudo comparando as mudanças baseadas no tempo no dia
que os exercícios, né, a ordem dos exercícios foram feitas, tá? Os resultados. A força. Todos os grupos aumentaram significativamente a força, tanto na manhã quanto à noite. E, respectivamente, 14% e 24%. Hipertrofia muscular. Houve um aumento geral da área secção transversa, mas o grupo da noite mostrou ganhos maiores na segunda metade do estudo. Na área que seja realmente significativo aqui, tá? Só para ressaltar para vocês. Desempenho do Endurance. Melhorias foram vistas em todos os grupos, com um efeito favorável observado quando o treinamento e resistência precedeu a força. Então, a ordem, lembra? A ordem do treinamento, a ordem do produto, ela vai alterar ali, tá? Então, é necessário estar atento em relação a isso. E os hormônios? Os ritmos diários de testosterona e cortisol permaneceram inalterados pela ordem ou pelo tempo do treinamento. Então, aqui nesse outro aqui, artigo, né, em relação ao que nós estávamos abordando aqui no anterior, mas nem tudo são flores. Existem limitações. O tamanho e a diversidade de amostra, o estudo foi realizado com um grupo relativamente pequeno de homens jovens. Isso limita a generalização dos resultados para as populações mais amplas, incluindo mulheres, idosos e pessoas com condições de saúde diferentes. Certo? Duração do estudo. Resultados observados ao longo de 24 semanas. Embora isso forneça uma boa janela de tempo para observar mudanças, não podemos cobrar potenciais efeitos a longo prazo. Lembra? Eu falei que em treinamento, nos estudos de treinamento, normalmente 24 semanas já é um período bem longo. Só que eles ressaltam como algumas limitações diretamente esse ponto aqui. 24 semanas, talvez, dentro de um período, pensando nesses jovens, seja interessante. Mas pensando numa população maior, lembra da organização ali na rotina, de forma mutável, talvez não seja muito interessante, tá? Especificidade dos testes de desempenho. Os testes focaram em exercícios específicos e podem não refletir todas as formas de força e capacidade aeróbica aplicada em diferentes esportes ou atividades. Então, o que que você vai fazer? Qual é a atividade que você vai fazer? Isso é fundamental para que você organize bem e automaticamente não tenha nenhum problema em relação à aplicabilidade do que você deseja fazer e qual resultado você deseja alcançar, tá? As variáveis externas, fatores como a dieta, o estresse e o sono, podem afetar o resultado, como a gente falou antes, e não foram estritamente controlados. Então, se tivesse, por exemplo, um estudo de 24 semanas que mais fatores, né, mais variáveis fossem analisadas e controladas, talvez o resultado poderia ser diferente. A gente provavelmente vai ter mais estudos assim nos próximos anos, com o decorrer do tempo, com o avanço da ciência, só que sempre em mente, precisamos ter uma noção de montagem e de periodização da programação do seu treino baseado no objetivo que você quer ter, tá? Então, vamos lá. Concluindo que treinar à noite pode levar a maiores ganhos de massa muscular, enquanto a ordem de treinamento de resistência, seguido por força, parece mais benéfica para o desenvolvimento do endurance, tá? Então, a ordem do exercício vai fazer diferença no resultado para o seu objetivo. E a ordem do momento do treinamento afeta a magnitude das adaptações somente quando o período de treinamento excede as 12 semanas, tá? Então, é importante ressaltar isso para você. A ordem e o momento do treinamento afetam a magnitude das adaptações, tá? Quando o período de treinamento excede as 12 semanas. Então, a gente está falando aqui em 4 meses, 3 meses. Então, é fundamental vocês terem uma noção de que, a partir do momento que vocês vão montar o treinamento de vocês, em algum momento, alguma alteração mais pontual vai ter que ser feita. Nada vai ser, como dizem, escrito em pedra ali, tá? E só para finalizar aqui com vocês, eu quero passar uns pontos aqui que eu até deixei anotadinho aqui, para que a gente pense um pouco mais na hora de prescrever o treinamento, tá? Que a concorrência do treinamento ela deve ser ressignificada, certo? Então, assim, primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar para vocês, o treinamento concorrente, ele não é uma modalidade de treino. Da mesma forma que o treino híbrido, que eles falam por aí na internet, no Instagram, não existe esse tipo de treinamento ou essa modalidade, tá?
A concorrência ali, ela nada mais é do que efeitos que podem vir a ocorrer. Não é uma modalidade de treino. Da mesma forma que treinamento híbrido não é um tipo de treinamento. A questão aqui é o seguinte: você está fazendo um treinamento de força, a musculação e a corrida. Você está fazendo duas modalidades. Não é um treinamento híbrido, tá? Então, as nomenclaturas, elas são fundamentais para que todos tenham conhecimento, para que acabe não se atrapalhando ali no decorrer do processo, tá? Isso mais atrapalha do que ajuda. Segundo ponto, a ideia do treino híbrido, certo? Ela é muito bonita. Só que, se eu pegar, por exemplo, fizer um treinamento de força, fizer um treinamento de corrida, um treinamento de bike ali, até, vamos voltar, natação também. Ultimamente, o que se chama é apenas treino híbrido, tá? Isso aí nada mais é que um, sei lá, um triatlo, que naturalmente já é chamado, juntamente com treino de força, entendeu? Ou, se você preferir, um treinamento de forma global, tá? Onde você vai trabalhar todas as suas capacidades. Não tem a necessidade de a gente ensinar mais um item, mais uma nomenclatura, simplesmente porque é bonitinho, para poder passar, vender um novo produto ou um novo método de treinamento, sendo que isso aqui não se difere de nada dos demais, certo? E o terceiro ponto, a concorrência entre os treinos, ela é muito menor do que se imagina, onde cenários específicos devem acontecer para que um atrapalhe o outro. Aqui a gente volta a uma pequena revisão do que nós falamos aqui nesse curso. Nossa concorrência, ela vai existir se eu não controlar o meu aporte nutricional, se eu não controlar a minha frequência de treinamento, a ordem do meu treinamento, o meu descanso, o meu sono, tudo isso vai conflitar. E às vezes não é nem por questão dos dois treinos serem feitos próximos ali, ou serem feitos de forma bem volumosa, tá? Às vezes, outro desses cinco fatores, ele vai estar afetando, e não é propriamente o treino em si, tá? Então, sempre tenha uma atenção em relação a isso. É fundamental programar o treinamento, dividir o treinamento e, acima de tudo, ter controle em relação às suas cargas, em relação à sua quilometragem que você está fazendo correndo, pedalando ou até nadando também, para que você tenha uma noção boa de quando que você deve subir o volume, quando você deve pisar no freio. A partir desses dados, você vai ter um controle assim para meses e meses e até anos dentro do treinamento. Lembrando, nada vai ser totalmente engessado, beleza? Galera, agradeço demais a participação de vocês aqui, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição e forte abraço.